Olá, meus queridos, meus alunos do primeiro ano, como vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de literatura a partir do ponto que nós paramos. Nas últimas aulas postadas aqui, nós vimos falando sobre literatura contemporânea, sobre a evolução de alguns estilos nesse período, sobre os períodos históricos, períodos problemáticos e de situações de resistência que ocasionaram muitas formas literárias diferentes, sobre o experimentalismo e abandono de algumas práticas antigas no que diz respeito a construir uma nova literatura. E aí, galera, eu falei para vocês de vários autores que se inserem nessa questão contemporânea. Tanto é que eu ainda disse que para o primeiro ano, para nós em termos de PISM, para nós estudarmos dentro da literatura do primeiro ano para fazer uma boa prova no final do ano, dessa parte do primeiro ano, nós temos que nos atentar a alguns autores que estão listados no programa, né? E a Clarice Lispector é um desses autores que está lá listado como uma autora importante. Nós já lemos contos dela, vocês leram contos comigo em outros anos, né? A gente já é familiarizado com muita coisa dela, mas agora a gente vai conhecer um pouco sobre a vida dela, primeiramente, uma rápida explanada aqui sobre quem foi a Clarice Lispector, de onde ela veio, como ela se consolidou no Brasil e um pouco sobre aqui a literatura dela. Então vamos lá. Clarice Lispector, né? Ela nasceu nessa cidade, que é um nome bem difícil, sei que é da Ucrânia, né? No dia 10 de dezembro de 1920, foi uma escritora brasileira nascida na Ucrânia. Olha só, é bem importante isso. Ela foi uma escritora brasileira, ou seja, toda a produção literária dela se constituiu no Brasil, mas ela nasceu, embora tenha nascido na Ucrânia. A família de Clarice sofreu a perseguição aos judeus após a Revolução Russa de 1917. E durante a fuga acabaram aportando no Brasil quando ela tinha pouco mais de um ano de idade. Clarice Lispector começou a escrever logo que aprendeu a ler na cidade do Recife, onde passou parte da infância. Falava vários idiomas, entre eles o francês e o inglês. Cresceu ouvindo no âmbito domiciliar o idioma materno, o Yiddish. Depois da morte de sua mãe, quando tinha 12 anos, ela mudou-se com sua família para o Rio de Janeiro, já tendo esboçado seus primeiros contos. Então aqui ela começa a desenvolver a sua história como a autora que ela viria a ser, né? Já em terras brasileiras, já vocês viram que com um pouco mais de um ano ela veio para o Brasil. Ingressou no curso de Direito, formou-se e começou a colaborar em jornais cariocas. Em 1943, casou-se com um colega de faculdade e publicou no ano seguinte ao do seu casamento, publicava seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. E com apenas 19 anos de idade, pôde assistir à enorme repercussão com o público e com a crítica de seu estilo, diferente de tudo que se fizera até então. Sendo seu marido diplomata de carreira, Clarice viveu fora do Brasil por cerca de 15 anos, onde pôde dedicar-se exclusivamente a escrever. Depois de separar-se do marido, já de volta ao Brasil e morando no Rio de Janeiro, soube que sofria de câncer generalizado. Morreu em dezembro de 1977, na véspera de seu aniversário, como uma das mais importantes vozes da literatura brasileira. Então vamos lá, galera. A gente já conheceu um pouco sobre a história da Clarice, a gente viu que foi uma escritora que não nasceu aqui no Brasil, né? Ela é ucraniana, mas considerada uma escritora brasileira. Nós vimos que muito cedo, com 18 anos, ela se consolidou como já com sua visibilidade, né? Já ganhou uma repercussão que ninguém esperava para a época. Nós vimos ali pelas datas, né, em 1943, quando ela casou, ela publicou um ano depois uh, o seu primeiro livro. Então, em 1944, quando ela teve a sua primeira publicação de grande sucesso, já havia publicado alguns contos. Você vê aí nessa data a proximidade com as datas que a gente havia mencionado sobre aqueles períodos, tanto problemáticos na época da literatura, que formaram vários conceitos da literatura contemporânea, como alguns pontos também bem interessantes para a gente ver da literatura
que faz parte da literatura que nós chamamos de moderna, né? Porque ela é uma autora moderna, ela está inserida dentro de um período considerado modernista. E nós a consideramos uma autora contemporânea, ela ainda é atual. Características literárias, galera. A literatura brasileira era, nessa altura, dominada por uma tendência essencialmente regionalista, com personagens contando a difícil realidade social do país na época. Clarice Lispector surpreendeu a crítica com seu estilo de linha introspectiva. Vamos lá, já vou voltar nisso, eu já falei disso com vocês em conta, hein? Presta atenção. Que buscava obras, que buscava exprimir as agruras e antinomias do ser. Suas obras caracterizam-se pela exacerbação do momento interior em intensa ruptura com o enredo factual, a ponto da própria subjetividade entrar em crise. Quando a gente diz que ela é de uma linha introspectiva, a gente está se referindo ao fato dos contos, das suas histórias, dos seus personagens serem todos expressos através de uma ordem psicológica, em que a gente chama de intimista. Lembrem-se, não sei se vocês recordam, quando a gente discutia questões da Clarice Lispector, quando a gente falava de algo, de alguém, do personagem do conto dela, a gente falava o tempo todo sobre uma perspectiva do que ele estava sentindo, dos medos, dos anseios, e isso predominava muito mais do que as ações em si, do que estava fazendo, de como parecia, dos nomes. Então, quando a gente fala introspectiva, essa exacerbação do momento interior, né? Isso tudo é o grande tumulto de sentimentos que provoca, tanto quando a gente lê, né, dessa perspectiva intimista, essa perspectiva introspectiva, é um livro, são histórias de cunho psicológico. Isso que é importante ressaltar aqui. A obra de Clarice ultrapassou qualquer tentativa de classificação. A escritora e filósofa francesa Hélène Cixous vai ao ponto de dizer que há uma literatura brasileira antes de Clarice e depois da Clarice. Seu romance mais famoso, gente, esse livro pretendo estar nos meus planos trabalhar com você esse ano. Ele é muito bom, ele é excelente. Todos os meus alunos sempre leem, gostam, amam. É uma história muito tocante. Foi o último romance dela. Né? Seu romance mais famoso talvez seja A Hora da Estrela, o último publicado antes de sua morte. Neste livro narra a vida de Macabeia, uma nordestina criada no estado de Alagoas, que migra para o estado do Rio de Janeiro e vai morar em uma pensão, tendo sua rotina descrita por um escritor fictício chamado Rodrigo S. M. Então, galera, aqui nós temos mais algumas obras que são da Clarice, né? Que vimos aqui, alguns romances, e aqui todos demarcados, né? A data desde o primeiro que foi falado, um romance Perto do Coração Selvagem, né? Temos dentro da literatura infantil também algumas crônicas, entrevistas, inclusive no YouTube vocês conseguem ver, olha como é legal, vocês conseguem ver ela falando sobre Da Hora da Estrela, ela mesma fazendo essas entrevistas. Isso é muito bacana, porque só de vê-la, só de ver a forma como ela fala, a forma intensa, o olhar dela, você já percebe que era uma pessoa complexa, né? E o Laços de Família aí. Foi Laços de Família que nós estudamos. Eu me recordo que nós lemos contos desse livro, do Laços de Família. E aí mais alguns contos aí dentro, né? De contos aqui de 50 que vai desde a época de 52 até 74, já se aproximando ali onde era a época em que ela viria falecer, né? E aqui um poema dela no final. Poema da Clarice aqui. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo de roupas. Dê os teus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias.
Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma no lado, do outro lado da cama, depois procure dormir em outras camas. Então, galera, a gente continua na próxima. A gente continua o vídeo na próxima videoaula, né? Ainda em Clarice, vendo coisas sobre o livro A Hora da Estrela, mais características literárias. Espero ter o retorno de vocês. Vou colocar algumas contas de material, questão de exercício para vocês lerem e estudarem no Google Sala de Aula. Espero ter o retorno de vocês em breve. Tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.